Josimar. Aqui agora acho que você. Josimara Carmen, excelente, excelente noite. Bom, como você pode ver aqui, bom, não tem nada aqui de noite, né? Minha janela dá para se perceber que é bem dia aqui. Como é que tá por aí? Também é dia, né, Carmen? Aqui também é dia. Aqui a janela, aqui a cortina tá fechadinho, mas é dia. Excelente noite, pessoal. Tudo bem com vocês por aí? Mas como é que você me fala excelente noite, não é mesmo, turma? Se está dia aqui, bom, estamos aqui fazendo uma live diferente, entregando para vocês um vídeo em formato de aula, porque as nossas lives, muita gente fala que é mais do que uma live, é uma aula. Então, estamos entregando aqui uma gravação, mas eu quero que vocês aqui no chat, do jeito de vocês, como vocês sempre fazem, não é mesmo, Cami? Podem compartilhar, pode Isso escrever aí. que a gente vai dar uma atenção especial para vocês nos comentários também. E o tema de hoje é polêmico, Carmen. É isso aí. É um tema assim que muitas vezes que existe umas crenças por detrás desse tema também que é importante a gente vir aqui trazer para eles quebrar algumas crenças existentes também sobre esse tema, não é verdade? Pessoal, excelente noite, bem-vindos. Interajam aqui no chat mesmo sendo a aula aqui, porque a interação também entre vocês aí é bem bacana, não é verdade, Murari? E bora lá, vamos falar desse tema aqui para eles? Vamos. Olha Oh, essa foto, olha essa imagem, turma. E olha essa headline. Cuidado, você pode estar convivendo com o psicopata. Não é essa palavra psicopata, eu diria que nos anos 90 para cá, ela praticamente parece mais um palavrão, uma ofensa. Parece mais um filme de terror, não é mesmo, turma? Não é verdade, Carmen? Psicopatia. sim. Quando vem isso na cabeça de alguém, já dá um gelo, já dá um Já medo. imagina aquele cara assim com uma faca toda ensanguentada na mão, vindo assim, né? Como que era aquela musiquinha? Olha, existe um filme de Alfred terror. Hitchcock, era isso? Alfred Hitchcock? Exatamente. Aquele pânico que dá, aquele suspense que chega a dar calafrio. Coração Eu gela. dá um gelo, dá um gelo. Eu não sei você, mas eu não sou muito fã de filme de terror, não. Eu lembro de um filme quando eu era moleque, o famoso Fred Krueger. Hum, Conhece? Já eu assistiu esse fui filme já ou assistir não? 3 vezes. Eu fui assistir os três no cinema, mas eu ia porque eu tava com o namorado. Olha, depois daquela época lá, eu falei, não quero saber mais de filme de terror. Para muita gente, de fato, turma, a psicopatia é um terror. A gente quer aqui trazer para vocês algumas ideias, descrições e, inclusive, indicadores. É importante descobrir, inclusive, antes que seja tarde. Essa é a É indicação que a isso gente dá aí. aqui para o nosso pessoal, né, Carmen? E, Carmen, na psicanálise, qual que é a visão psicopática que a gente pode trazer aqui para o pessoal, gigante? Na psicanálise, a psicopatia ela é compreendida como uma estrutura de personalidade marcada pela ausência de empatia, pela incapacidade de se responsabilizar pelos próprios atos e por uma relação instrumental com o outro. Ou seja, o outro é visto como objeto de uso. É importante nós salientarmos dois pontos importantes da visão psicanalítica, que um é a estruturação da personalidade do indivíduo. Então, quer dizer, a psicopatia está relacionada com a estruturação da personalidade, alguma falha nessa estruturação. E um outro ponto importante pelo olhar psicanalítico é a relação objetal trazida por Klein, certo? Então, o outro sempre é um objeto para o indivíduo, mas qual é a relação que o psicopata estabelece com esse outro objeto? Vamos trazer o exemplo aqui. A mamãe, como a gente estuda em Klein, é um objeto. Certo. O marido, o esposo ou a esposa é um objeto.
O filho, a filha é um objeto. Papai e mamãe são objetos. Qual a relação desse indivíduo com esse objeto? Isso é para a gente começar esse entendimento do olhar psicopata. Perfeito. E, Cami, o conceito de psicopatia, né, a gente estava buscando, ele surgiu na década 19 ali, ou ali na década 20, quando muitos médicos, né, e filósofos começaram a notar que pessoas cometiam atos cruéis. Então, quando a gente pensa de Sim. psicopatia, a gente pensa em ato, a gente Ah, pensa em ação, atitudes perversas, não é mesmo, turma? a gente Ah, já associa ao sanguinário. exatamente. E junto com isso, mesmo com atos e ações perversas, né, isso não tinha uma apresentação é, causada por delírios ou até mesmo alucinações. Interessante que, poxa, a pessoa parece que ela não está delirando, né? A impressão que a gente tem é que ela está no seu estado normal, atuando, fazendo, tendo aquelas atitudes, não existe nenhuma alucinação. O que existe, que a gente vai Sim, colocar aqui, inclusive, algumas das descrições, alguns dos sinais, é muita frieza. O que existe é uma inteligência por trás de alguns desses atos, né? Interessante essa sim. camuflagem que se dá sobre a psicopatia também, né, Carmen? É importante nós trazermos aqui que dentro da psicanálise, a psicopatia, ela está presente dentro de uma estrutura clínica, que é a perversão. Só que é importante a gente entender que perversão, como o próprio Murari disse, não é aquela questão que veio ligar a esses comportamentos sanguinários. Isso é um número muito reduzido de perversão, que seria o serial killer. Que Perfeito, quando a perfeito. gente fala de, de psicopata, a primeira coisa que vem à mente do indivíduo é o serial killer, Exato, exemplo, Jack Estripador, exato. certo? Que é aquela pessoa que busca, tem aquela necessidade do sangue. Isso, E a perversidade, a perversão, ela não está apenas associada ao sangue. Nós vamos entender justamente o que é a perversão, que é perfeito. onde o psicopata está, onde ele se enquadra. Exatamente. Ele fica nesse lugar. Digita aqui, Ele ó, fica nesse turma, lugar. vocês que sempre estão interagindo com a gente nas nossas lives, nas nossas entregas. Digita aqui se o seu coração está em paz, se você está tenso ou tensa. Se Ó, gelou. vamos mostrar para vocês aqui algumas pistas. É muito importante, né, a gente ter esse cuidado também, essa proteção emocional, psicológica. A ideia é que a gente também possa ter algumas malícias dentro do eu social, porque a sociedade está sujeita a isso. Você está sujeito a isso. Eu estou. O importante é a gente aprender com a psicanálise, com o autoconhecimento, é fazer leituras. Ler gente é uma defesa psicológica também. Ler pessoas se trata de saúde mental também. E eu vou passando aqui em frente, vamos seguindo em frente e vamos falando aqui de algumas descrições que nós preparamos para vocês. Ausência de superego estruturado. Interessante, né, cara? Sim, é justamente aquela parte que nós trouxemos agora, que faz parte da estruturação da personalidade. Quando a gente sabe que o início da estruturação da personalidade se dá lá na primeira infância e ela continua a realizar ainda hoje, certo? Porque a personalidade é importante nós salientarmos que a personalidade ela é algo moldável. Então, a personalidade ainda nós podemos moldar, não é verdade? A personalidade, a minha personalidade hoje, subjetiva, Carmen,
é diferente da personalidade da Carmen de uns 10 anos atrás, certo? É diferente um pouco daquela que foi estruturada na minha infância. Então, a gente vai se moldando de acordo também com o ambiente na qual nós estamos inseridos. Então, quando a gente fala aqui que a ausência de superego estruturado, que é diferente do neurótico que sofre culpa e repressão, o psicopata tem o superego pouco ou nada desenvolvido. O que seria isso? Lembra que nós falamos aqui agora que o psicopata faz parte de uma estrutura clínica, da estrutura clínica da perversão? O que é essa estrutura de perversão? O perverso, como nós chamamos, pela estrutura clínica dele, qual que é o prazer, qual que é o gozo do perverso? É justamente burlar normas e leis. Esse é o prazer dele, burlar aquilo que é proibido. Enquanto o neurótico, quando ele vai de contra alguma regra, alguma norma, alguma coisa que foi imposta para ele, ai meu Deus, eu passei no semáforo vermelho, vou receber uma multa. Gente, eu tenho que manter o meu nome em ordem, porque aquilo vai denigrir com os meus valores, com os meus princípios. O perverso não carrega isso com ele. Perfeito. Então Ele aqui não nós traz temos nós temos norma, ele dois não tem valores. nós temos dois extremos, né? O camarada que por aproximação quer quebrar qualquer tipo de regra, a psicopatia, e nós temos na outra ponta o camarada que quer pagar qualquer preço para se afastar de problemas, para poder manter ou se manter no seu lugar, até para fugir da culpa, mas de um jeito voltado para a defesa, afastamento. Ele quer se livrar dessas coisas que podem dar a ele um auto-julgamento cruel. Já na outra E ponta, qualquer preço vale para poder fugir, para poder pular a cerca, para aprontar e fazer, inclusive, muitas vítimas com esses atos, né, Carmen? Lacan já dizia, né, que o gozo ele está justamente nessa busca de sentir esse prazer, Exato. mesmo que esse prazer possa lhe causar algum sofrimento. Joan Sans, Perfeito. francês é cortesia, tá, gente? Ah, muito bem, muito bem, muito bem. Então, a Mas, ausência. oi, pode Perdão, falar. pode falar você, vai lá. Não, é justamente isso, é essa busca, é como a gente se assemelha muito a um vício, Exato. porque o vício é justamente esse gozo momentâneo, É, imediato, esse prazer imediato, mesmo ele tendo a consciência de que isso traga prejuízos para a vida dele. E é ele isso não aí. está nem aí para esses prejuízos. Perfeito, perfeito. A ausência do superego, essa força de fora, não aconteceu na consciência desse camarada. Esse processo de autoeducação sobre a sociedade, sobre princípios, valores, o referencial o referencial paternal e maternal no sentido positivo, no sentido, vamos dizer assim, né? O colo, o berço desse cara foi diferente do seu, diferente do meu, diferente de muita gente. E por isso que, quando falta o superego estruturado, tudo Ele isso pode acontecer. recusa, é a recusa à castração. Exato. Ele não aceitou, esse indivíduo, ele não aceitou a fase edipiana dele, ele não aceitou a castração. E aí o camarada fica revoltado, né, turma? Aí o cara E fica aí, revoltado. aí o camarada fica revoltado, meu Deus! Revoltado não, ele se sente livre, leve e solto, É, eu digo né? revoltado assim, Ele a revolta, infelizmente, a revolta é sobre
sobre os atos, né? Sobre aquilo que É. ele, infelizmente, com crueldade, sem pensar, sem pesar sem pesar a consciência dele, a falta de empatia, não tem o vai e volta, não tem o se colocar no lugar, né, Carmen? Não, não existe o outro para ele. Quando a gente fala, né, dessa empatia, o que que acontece? Lembra que nós falamos que o outro é um objeto? Sim, Então, para ele, esse objeto, ele nega que ele existe. Segundo Lacan, é a negação do outro. E esse outro, para ele, não tem desejos, não tem sentimentos, não tem limites. O outro simplesmente não existe, certo? Então, é justamente essa falha que aconteceu, né? Como o Winnicott dizia, essa falha precoce que existiu no desenvolvimento da sua capacidade de se preocupar com o outro. Ele não teve esse desenvolvimento de pensar no outro. Ele não conseguiu desenvolver isso. Opa, peraí. É justamente, né, naquela fase dos limites, que é o do convívio, aprender a conviver em sociedade, o que que é? É justamente eu saber que existe o eu e existe o outro. Eu tenho os meus limites, o outro tem os limites dele. E eu preciso respeitar, eu preciso aceitar que o outro tem sentimentos, que o outro tem dores, que o outro também tem capacidades e potenciais. Só que o psicopata, o perverso, ele não consegue estruturar isso dentro dele. Porque é justamente aqui a gente entra um pouco naquele lado narcísico, exato, que é justamente ele é onipotente. perfeito, Faz sentido? total. Então, o que a gente está querendo trazer aqui, né, turma, que existem vários fatores, né? Não existe um fator único, um único fator que acaba trazendo essa composição, que acaba trazendo esse impulso, né, de psicopatia que uma pessoa acaba tendo como destino, tendo como um ato divino, tá? Porque isso é um ato, né? É um ato, é uma. Será que é uma escolha? Dizem que ambientes dentro da sua primeira infância, na sua criação, muitas dessas pessoas tiveram muitos traumas, Sim. abusos, vínculos, né, familiares totalmente distorcidos, sabe? Tragédias. Então, vocês imaginam o quanto que está sendo neutralizado um fator de sofrimento na vida dessa pessoa, né, Carmen? Sim, e é importante, você trouxe um ponto importante aí, que é justamente dos traumas. Nós sabemos que trauma pode acontecer a qualquer momento na vida do indivíduo. E um trauma pode vir a gerar uma quebra desse superego. Perfeito, Dependendo do tipo do trauma, o nível do trauma, pode acarretar numa desestruturação desse superego que ele tinha formado dentro dele e perfeito, desenvolver, sim, níveis de psicopatia, níveis de perversão. Então, quer dizer per- que não necessariamente é algo que aconteceu lá na infância. exato. Que pode sim Sim, ter influências, mas algo que aconteceu na vida dele na fase adulta também pode levar esse indivíduo a fazer, desculpa, né, a jogar tudo para o ar. Eu sempre segui a minha vida certinha, regradinha. O que que eu consegui com isso? Quero que exatamente. tudo se exploda. Não quero mais saber. Eu vou enfiar o pé no jacá. Exato. Certo? Então, sim, pode ter algo que aconteça na vida dele hoje, na fase adulta, que acabe com a estruturação desse superego existente dentro dele.
Lembrando trazendo que, níveis de perversão. lembrando que esse trauma, esse fator, ele também pode ser físico e geralmente vem com mais força quando o trauma físico vinculado ao emocional, porque existe o trauma Sim. físico por acidente, né, turma? Então, Sim. alguém teve um acontecimento, um acidente, aconteceu um imprevisto, principalmente dentro de ambiente aberto, social, e isso acabou gerando um trauma. Agora, vocês imaginam um acidente físico sobre abuso, principalmente quando esse abuso tem vínculos familiares. Então, vocês concordam que isso acaba tendo um peso ainda mais forte? Então, existe a combinação, né, Carmen, do ambiente e também tem a combinação da biologia, né? Porque a neurociência fala que a região do cérebro aonde tem um comprometimento com a empatia, que é a amígdala, o córtex pré-frontal, sabe, que está ligado diretamente à empatia, ao medo e ao controle dos impulsos. Quando isso acontece, significa que esse alguém não tem um fluido, não existe um fluir, né, da biologia quando se trata de neocórtex, porque a parte pré-frontal é quando é projetadas as imagens, né? Se você não consegue ver aqui, se você não consegue enxergar por aqui, você não consegue alcançar. Isso é a neurociência. Neocórtex, se você não enxerga aqui, você não alcança. Ou seja, se você não enxerga as relações saudáveis aqui, se você não consegue ter o sentimento por aqui sobre as pessoas, então isso acaba tendo um corte. E esse corte acontece no pré-frontal, onde está ligado diretamente à empatia, o medo, o perigo, o afastamento. E o abuso emocional faz com que essa projeção cruel aconteça com mais força, porque a pessoa não consegue enxergar aqui, ó. O pré-frontal dele está destruturado com essas imagens. A imagem da empatia. Interessante isso. Então, como a biologia e o ambiente acabam moldando, né? São, então, um jeito de estruturar esse ser para um cenário tão triste, tão cruel. Eu imagino, né? Ele não sabe que não sabe o quanto sofre, mas existe em algum lugar um nível de sofrimento muito forte, né, Carmen? Sim, sim, assim como a gente ontem ainda, né, nós estávamos falando com uma turma sobre o narcisista, que o narcisista ele tem o lado de sofrimento dele. Exato. Muitas pessoas, né, os julgam e não olham esse lado, mas o que que é? São traumas que geraram, são vivências, foram falhas de estruturação também, assim como o perverso. Perfeito. Nossa, tem muito assunto aqui, turma. Digita aqui se É. vocês estão gostando. Coloca aqui no chat se vocês querem que a gente traga aqui para a sala, para vocês, assuntos como esses, que de repente não é tão comum você ouvir por aí, não é tão fácil você ter acesso. A gente quer investir mais essa energia, esse tempo com vocês. Vocês estão gostando? Sim ou não? Gozo perverso. Bom, aqui a gente vai ainda reforçando, continuando aquilo que nós já falamos um pouquinho, né, Carmen? Sim, em certos casos, encontra satisfação em transgredir regras ou explorar o outro. O que Lacan coloca dentro da lógica da perversão é justamente isso. O prazer desse indivíduo, o gozo dele é justamente ir contra as normas sociais, as leis, as regras, e sim até de usufruir do outro de Exato. alguma maneira, né? Que aquele outro seja um objeto utilizado, olha lá, né? Um objeto que a função daquele objeto é ser usado pelo indivíduo Perfeito. de Para uma forma suprir, para. natural, que às vezes que esse outro nem perceba. Exato. Nós vamos entrar nesse contexto aqui, né? De Vamos, uma vamos. forma que esse outro ainda nem percebe que ele está sendo usado. É.
Então, justamente aquilo que nós falamos é transgredir, como nós dissemos, né? Passar no semáforo vermelho, não tô nem aí com as consequências daquilo. Dirigir a altas velocidades, usar o outro para chegar naquele cargo na empresa que eu desejo, né? Justamente ao passar por cima do outro, como nós escutamos por aí. Nossa, o cara me fez de escada para chegar no cargo que ele está hoje. Um outro exemplo, ah, ele, a sedução, né? Nós vamos entrar mais aqui, né? Nós vamos falar mais sobre esses pontos, mas é justamente o prazer dele está justamente em fazer aquilo que não pode, em infringir. Perfeito. Olha, eu vou trazer uma fala de uma pessoa que eu conheço, né? Eu não gosto de regras. Eu não gosto de regras. As regras me limitam. Isso é fala de psicopata. Não sei por Exato. que que tem regras. É. E é uma convicção, é uma frieza, é que para ele como se não cumprir regras fosse uma regra de vida para ele, né? Para ele é uma verdade absoluta de que isso para ele, regras, deveres, principalmente com a Pra que sociedade, para isso? ele é um Pra absurdo. que isso? Pra quê? É, é, E ó, a pessoa, olha o detalhe, gente, a pessoa sofre as consequências dos atos. Ela sofre as consequências dos atos. com E certeza. ela continua, por quê? Porque o prazer que ela tem, o gozo que ela tem em burlar aquilo que é proibido, né? Em passar no semáforo vermelho, em dirigir usando o celular, Exato. é Vale tudo, maior. né? Hã? Vale tudo pelo gozo, né? Vale tudo pelo prazer, por fazer aquilo que ela quer, por Perfeito. fazer aquilo que ela deseja. O desejo dela é primordial às regras e normas. Digita aqui, turma, digita aqui, gigante, se vocês estão acompanhando, se está sendo interessante ou não. Coloca aqui se você está conseguindo enxergar coisas a partir desse conteúdo. Coisas, como assim, Rodrigo? É pessoas, ambientes de trabalho, porque o que tem de gente aí por aí nas empresas com esse perfil também, viu, turma? Rodrigo, Carmen, eu conheci pessoas que me faz lembrar essa característica que vocês estão colocando. Bom, hoje estamos aqui levando para vocês uma introdução desse tema. A gente quer avançar cada vez mais. Estamos trazendo uma descrição desse tema e a gente quer saber se a gente pode ir para uma segunda fase, a etapa 2, trazendo sinais, características, o perfil, exemplos do cotidiano, padrão comportamental e por aí vai. Carmen, relações superficiais. É isso aí, né? Na psicanálise entende que o psicopata não estabelece vínculos verdadeiros, mas sim funcionais, visando o benefício próprio. Ele não consegue criar esse vínculo com o outro. Lembra, para ele o outro é apenas um objeto. Ele não tem sentimentos pelo outro. Então, o que que acontece? O outro, como nós dissemos, ele é apenas um degrau para que ele possa alcançar o seu objetivo. Perfeito. O outro é um objeto, é a escada dele para ele chegar aonde ele deseja. E nós temos muitos exemplos, né?
O Murari trouxe aqui a questão da empresa. Posso trazer um exemplo assim muito comum que a gente não percebe? Por favor. Políticos. Nossa, Quantos políticos nós vimos por aí que usa o outro? Hã? lembrando que política é uma profissão. Quando a gente fala do ambiente de trabalho, a gente às vezes É, acaba encarando algumas profissões como algo que não esteja ao patamar profissional, ao alcance de carreira. Não, política também é uma profissão, é uma carreira, como muitas outras profissões por aí, que tem pessoas que têm a psicopatia envolvida, né, cara? é isso aí. Então, ele não tem sentimentos, não se preocupa com o outro, não quer saber, como a gente falou, a falta de empatia leva ele a essas relações. Olha como uma coisa está ligada à outra, né? Então, a falta de empatia leva ele a relações superficiais, que é justamente não ter vínculo, não ter amor, não ter sentimento e usar o outro apenas qual o benefício que essa pessoa pode me trazer. Uau! Olha, Exatamente esse é o pensamento dele. é, dita aqui se vocês estão gostando, por se tratar de um tema tão interessante e a gente tem um tempo de entrega de live de aproximadamente 40. Gente, ô Carmen, já fazem mais de 30 minutos que a gente está trazendo aqui esse assunto. Você Você acredita fala, nisso? hein? Já passou, eu falo, né? Você, eu não. A gente fala bem pouquinho, né, turma? Nem pouquinho. Bem pouquinho, bem pouquinho. Então, assim, nós queremos saber de vocês, se vocês querem participar, se vocês querem fazer parte da segunda etapa dessa nossa live. A gente está trazendo praticamente uma série sobre esses fenômenos, sobre essas ocasiões, situações, cenários da sociedade, pessoas que a gente pode considerar diferentes, pessoas que a gente tem que olhar também com um olhar diferente. 7 sinais de um psicopata no dia a dia. 7. Existem vários outros, mas nós separamos 7 sinais para que no próximo encontro, vamos chamar isso de série, tá bom? E no próximo encontro você possa acompanhar de perto, com mais 40 minutos ou uma hora, cada um desses sinais para deixar você atento, atenta. Sabe por quê? Porque ao seu lado, aí pertinho de você, pode ter um psicopata e você não sabe. Ao seu lado. Então, antes que você possa correr alguns perigos, a gente quer evitar trazendo alguns sinais e você, do seu jeito, vai fazer esse movimento, o movimento do cuidado, o movimento da saúde mental, o movimento da proteção, certo, Carmen? 7 sinais, Sim. vai dar mais ou menos mais 40 minutos, uma hora de conteúdo, Carmen. É isso aí, ó. Bom, se deixar, a gente fica até umas 2 horas, três. Mas é sempre muito bom estar aqui com vocês, pessoal. E a gente, ó, tem muita coisa ainda para trazer sobre esse tema, que é um tema, assim, forte, que precisa ser discutido, sim, ser falado, alertar e entender, não só também o lado de quem está, né, nas mãos desse indivíduo, mas também entender o lado dele. Assim como a gente falou do narcisismo, a gente sabe que tem situações e a gente aprender a lidar com essas pessoas. Perfeito. Gigante, tamo junto então. Bate aqui, Carmen. A Tamo gente junto. vai se encontrar na próxima fase desse tema, porque tem muito mais para falar com vocês sobre isso. Fiquem com Deus. Até o próximo encontro, até o próximo Quinta com IDM. Sábado, É agora a isso gente tem o aí. Sábado de Luz com IDM, com mais um tema. Olha, Na outra quinta, a gente traz mais para vocês sobre cuidado. Você pode estar convivendo com o psicopata. Vamos descobrir? Vamos descobrir alguns bora lá. sinais antes que seja tarde demais? É Beijo, isso aí, Carmen. gigante. Tamo junto, gigante. Beijo, Tchau, Muralha. tchau. Até mais.